A figura e o ministério do bispo é um dos temas propostos pelo Papa Francisco para ser aprofundado em um dos grupos de estudo neste processo do sínodo sobre sinodalidade. Este grupo tem, dentre outras tarefas, a de estudar o envolvimento das igrejas locais e do povo de Deus nos processos de seleção dos bispos, serviço dos núncios, a natureza e a condução das visitas ad limina, além de examinar a função judicial do bispo. E quem conversa com a gente sobre este tema é Dom Edilson Soares Nobre e Padre Leonardo Luciano Dalosto. Dom Edilson Soares Nobre é bispo de Oeiras, no Piauí. Ele é potiguar, originário do clero da Arquidiocese de Natal e atualmente integra a Comissão Episcopal para a Comunicação Social da CNBB. Dom Edilson, muito bem-vindo à Igreja Sinodal. Uma alegria recebê-lo para esta conversa. Olá, Marcos Tules. Para mim é uma alegria muito grande. Estou ao seu dispor. Cumprimento a todos que nos acompanham com muita alegria e satisfação. Obrigado. E o Padre Leonardo Luciano Dalosto é presbítero pertencente ao clero da Diocese de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. É mestre em Teologia pela PUC do Rio Grande do Sul e doutorando em Teologia Dogmática pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Atua principalmente na área de epistemologia teológica e atualmente é vigário paroquial na paróquia Santa Rita de Cássia, na periferia de Caxias do Sul. Padre Leonardo, uma alegria também recebê-lo aqui no programa. Seja muito bem-vindo. Olá, Marcos. Olá, Dom Edilson. Um abraço, uma acolhida também a quem nos acompanhará ao longo desse programa. Obrigado. Padre Leonardo, quero começar a conversa contigo. Um dos elementos que aparece, inclusive, nesta provocação do Papa Francisco e que aparece no Instrumentum Laboris da primeira sessão, aparece no relatório de síntese e agora novamente também no Instrumentum Laboris para a segunda sessão, é exatamente este processo de seleção ao episcopado, pedindo e orientando também uma maior participação do povo de Deus nesse processo. Como é que nós podemos pensar isso na perspectiva de uma igreja sinodal? Então, essa é uma questão que ao longo dos séculos, na vida da igreja, foi sendo moldada, foi mudando, portanto, de modo que nós chegamos ao estágio atual em que praticamente existe uma consulta de alguns candidatos já previamente estabelecidos, acho que Dom Edilson vai saber melhor do que eu sobre isso, e depois o Santo Padre decide, escolhe, aquele que será então o bispo desta ou daquela diocese. Evidentemente que no passado, literalmente, os bispos eram aclamados e escolhidos pelo povo da sua diocese. Talvez algo que possa ser pensado, é algo que muitas vezes os teólogos, também os pastores discutem, é como a conferência episcopal poderia ter mais autoridade na escolha dos bispos e talvez não tanto a anunciatura apostólica. Porque a anunciatura apostólica ela é um organismo jurídico, muito mais do que um organismo eclesiológico como tal, ou seja, não faz parte de uma realidade eclesiológica, inerentemente eclesiológica. É muito mais um modo que a Igreja achou também para ter uma representação do Estado do Vaticano em cada país. Mas a anunciatura tem um grande papel na nomeação dos bispos. Provavelmente, essa um pouco é também a minha opinião, penso que a nomeação dos bispos deveria ser muito mais pensada e realizada pelas conferências episcopais, que têm um acesso maior e um maior conhecimento também da realidade de cada diocese, do que, por exemplo, do organismo que é a anunciatura. Uhum. E interessante esse ponto que você traz. Nós vamos ter oportunidade também de refletir mais sobre a anunciatura aqui, que talvez seja algo estranho, alheio a muitas pessoas, nela, trocando em miúdos e ajudando também a quem não está acostumado com essa linguagem. Ela tem um status de embaixada, embaixada do Vaticano num país que mantém essas relações diplomáticas e jurídicas, como o Padre Leonardo destacou para a gente aqui, traz também a importância da conferência, da participação neste processo. Agora, Dom Edilson, o senhor, enquanto bispo, contribuindo aqui com a gente, esta figura, como o próprio
tema que o Papa Francisco propôs para pensar a figura do bispo e o seu ministério. Qual o perfil de um bispo numa igreja sinodal missionária? Bom, ao longo da história, a gente sempre tem entendido, e eu acho que isso faz parte do ser, da identidade do bispo, o tríplice munus: ensinar, santificar e reger. Isso vem desde sempre. Porém, a gente percebe que hoje, dentro dessa perspectiva da sinodalidade, a gente vai entendendo melhor esse papel do bispo, né, como o mestre da fé, que ajuda a propagar a palavra de Deus. Esse é um dos aspectos importantes, como mestre. Então, por isso, ele tem essa missão de ensinar. Depois, o bispo, que é o santificador do povo cristão, que deve ajudar as pessoas a viver esse processo de santificação. Ele é o primeiro responsável, na verdade, pela evangelização e a catequese. A gente vai tomando consciência cada vez mais dessa responsabilidade, e a gente vai vendo que no processo da sinodalidade a gente vai ajudando os fiéis a compreender que eles também entram no processo. E também o bispo como santificador do povo cristão. O munus de santificar, né, compete ao bispo ajudar as pessoas nesse processo de santificação. E ainda o bispo, que é pai e pastor numa diocese, é o munus regente, né? E ele vai, então, exercer o seu ministério com esse espírito de serviço e vigilância, tendo a figura do pastor como a grande referência para que, de fato, a sua missão seja exercida dentro de uma perspectiva de serviço à igreja para ajudar os fiéis neste processo de caminhada, de fé, não vendo o bispo como um patrão, mas como, de fato, aquele que cuida das ovelhas, que cuida das feridas, que vai ao encontro das que estão perdidas ou daquelas que estão feridas e que precisam ser cuidadas para serem de novo inseridas no seio da comunidade eclesial. Então, vejo sim que essa perspectiva da sinodalidade, eu acho que é algo que sempre existiu, mas parece que a gente vai entendendo que agora, parece que a gente traz mais para perto a figura do leigo como aqueles que nos ajudam nesse processo, o leigo também atuando como protagonista na missão. Uhum, sim. Dom Edilson salientou aqui, Padre Leonardo, esses elementos, né, do ministério do bispo, e algo que aparece para a gente aqui, pelo menos no Instrumentum Laboris, e a proposta também de pensar este tema, é que muitas vezes esse bispo que tem esta missão, o munus de pastorear, ele também tem que julgar, né? Tem que funcionar como juiz em determinados casos, às vezes, inclusive, a partir das situações de abusos, prestação de contas, etc. Como é que a gente olha também, como conciliar o ser pastor com o ser juiz numa igreja sinodal? Eu entendo que qual dos dois? Sim. É o padre? O Padre Leonardo, e depois eu escuto o senhor, Dom Edilson. Ok. Bom, aqui talvez o Dom Edilson tenha muito mais autoridade para falar do que eu, né? Porque esse não é um ministério que nós temos nas paróquias. Mas é claro que, quando nós olhamos para o bispo, nós olhamos para aquele que tem como o próprio Instrumentum Laboris diz, uma função também decisória. Essa função decisória, porém, o Instrumentum Laboris vai nos realçar, ela é inalienável, mas ela não é incondicional. Eu entendo que todas as decisões do bispo, hoje nós temos mais clareza, que elas passam também pelas instâncias, no sentido de que, quando nós falamos que uma igreja ela tem que ser toda sinodal, nós estamos entendendo que existem várias instâncias de discernimento da realidade. Então, evidentemente que num caso de abuso, que são os casos que nós temos visto acontecer, mas muito mais acontecer, temos visto serem administrados nos últimos anos, o bispo precisa ter uma boa assessoria jurídica que o auxilia a fazer isso, e também, evidentemente, ter uma boa assessoria do seu clero e dos seus leigos que o ajudem a discernir o modo como reagir diante dessas realidades. Infelizmente, nós não temos como separar na pessoa do bispo o momento em que ele vai ser pastor e o momento em que ele vai ser juiz, né?
Em Deus, essas coisas são uma coisa só, não tem como diferenciar. Em nós, evidentemente, que somos humanos, isso nos gera, às vezes, muito trauma, e com certeza Dom Edilson e qualquer outro bispo sofre quando tem que tomar alguma decisão que é mais pesada, que é mais, às vezes, até mesmo capaz de gerar certos traumas. Porém, eu acredito que hoje o que nós podemos fazer para trabalhar isso com mais tranquilidade é exatamente aproveitar o momento em que temos, que nos capacita a termos acesso a pessoas que nos ajudam a discernir. No passado, o bispo era uma figura quase isolada, alguém que tomava decisões de maneira muito monocrática. O concílio nos ajuda a entender que aquilo que o bispo vive é apenas um serviço para a igreja. E as suas decisões também são um serviço. Para servir melhor, Francisco diz, é necessário um discernimento. Para discernir melhor, o que é necessário? A proximidade com o clero e também, evidentemente, com o povo de Deus. Maravilha. Nós estamos conversando hoje sobre a figura e o ministério do bispo numa igreja sinodal missionária. Eu preciso de fazer um intervalo bem rapidinho e na volta eu vou continuar escutando o Dom Edilson nessa mesma pergunta de como conciliar o ser pastor e o ser juiz na vida do bispo em determinados casos. Este é um dos temas que aparece nos grupos de estudo ou nos temas propostos pelo Papa Francisco para serem aprofundados neste processo do sínodo sobre sinodalidade que a gente está vivendo na igreja. O intervalo é bem rapidinho e já já a gente está de volta. Já voltamos com a nossa Igreja Sinodal. Obrigado a você que nos acompanha e que tem buscado refletir estes temas que são importantes neste processo de sermos uma igreja sinodal missionária. Quer rever algum tema? Procure Igreja Sinodal no YouTube e você terá acesso a todos os programas, as reflexões que a gente tem feito a cada semana. Hoje eu estou conversando com Dom Edilson Soares Nobre, com o Padre Leonardo Dalosto, sobre a figura e o ministério do bispo numa igreja sinodal missionária. E quero ouvir o senhor, Dom Edilson, sobre a pergunta que eu fiz e que o Padre Leonardo deu a sua contribuição no bloco anterior. Como conciliar o ser pastor e o ser juiz no ministério episcopal? Tá bom, é muito pertinente a pergunta, parece ser um desafio a resposta, mas eu entendo que essas duas funções, pastor e juiz, não são funções que se contrapõem. Eu tomei como base, como referência para a minha vida, o lema "Em tudo a caridade". E já no primeiro contato, eu fui nomeado bispo para a Diocese de Oeiras. A minha primeira experiência de bispo é aqui. Estou há 7 anos na Diocese de Oeiras. E eu dizia para os padres que, numa conversa que eu tive com eles, que em tudo a caridade não significa dizer passar a mão aquilo que a gente percebe que precisa de uma decisão nossa mais radical, né? Mas significa dizer que a gente precisa tomar as decisões sem ignorar a pessoa, o ser humano, lidar com o outro, com o ser humano como pessoa. Então, é a chamada correção fraterna. E, quando necessário, aplicar a lei, porque, afinal de contas, nós também pregamos a justiça. Então, quando se trata de abuso, nem o ser humano tem o direito de abusar o outro. Nem o padre, nem o bispo, nem o leigo, ninguém tem esse direito de abusar as pessoas, de usar da autoridade para ser autoritário, de usar o dinheiro da comunidade, fazer aquilo que quer de uma forma irresponsável, ou de abusar menores, seja lá qual for a atitude que seja cometida. Dentro dessa perspectiva, se a gente fecha os olhos para esta realidade, é como se nós estivéssemos compactuando com o erro. E a gente prega exatamente a correção fraterna. Então, como pastor, eu preciso fazer a correção fraterna, mas também, quando necessário, aplicar a lei, que vai trazer também, às vezes, um remédio que não é muito desejado por aquele que comete o erro. Às vezes o remédio é amargo, mas é necessário para que haja uma correção no processo. Uhum. Excelente. O Dom Edilson trouxe aqui um elemento importante sobre a responsabilidade naquilo que é comum, especialmente na gestão. E aí, Padre Leonardo, eu quero trazê-lo de volta aqui para a conversa, porque um tema que aparece, inclusive agora no Instrumentum Laboris da segunda sessão, a gente já tocou nesse assunto antes, que é
uma necessária cultura de prestação de contas. E a prestação de contas financeira, me lembro, há 2 programas, né, o Dom Mol participou com a gente, ele falava também de uma prestação de contas pastoral, do plano de pastoral da diocese. Como é que a gente pode pensar isso, né, também dentro da perspectiva de uma igreja sinodal, de uma necessária cultura de prestação de contas? Então, eu penso que nós temos que deslocar alguns eixos aqui. Primeiro, a ideia que nós tínhamos, e que às vezes permanece especialmente no clero, né, padres e bispos, de que aquilo nos pertence. Então, a diocese é do bispo e a paróquia é do padre. Essa mudança na compreensão de que nós estamos a serviço dessas estruturas é o primeiro e fundamental passo para entendermos que nós precisamos prestar contas daquilo que recebemos, porque não nos pertence, nós apenas passamos por essas estruturas. A ideia da prestação de contas entra muito no instrumentos labores, especialmente porque nós estamos em um mundo onde hoje as pessoas têm acesso a praticamente tudo. E essa acessibilidade também capacita as pessoas a perceberem o quando nós somos e o quanto também somos incoerentes, às vezes, nas questões nossas financeiras ou mesmo em outras questões processuais. A transparência vai dar às pessoas também segurança para continuar ajudando a igreja. Ou seja, é muito difícil nós tentarmos estabelecer algumas consciências, por exemplo, corresponsabilidade econômica com as comunidades ou com a diocese, se nós não somos transparentes o suficiente para ajudar as pessoas a entenderem que é necessário, de fato, essa corresponsabilidade. Então, eu diria o seguinte, o passo fundamental, nós sempre fazemos essa passagem. Essas realidades, tanto diocesanas como paroquiais ou comunitárias, não pertencem ao clero, não são nossas, né? Nós estamos ali a serviço disso. O padre a serviço da paróquia, o bispo a serviço da diocese. Se isso for centralizado, é muito tranquilo nós conseguirmos entender o porquê é necessário fazer uma prestação de contas. Uhum. Dom Edilson, eu quero retomar aqui uma fala do padre Leonardo no bloco anterior, que ele dizia que em alguns momentos da história nós tivemos assim bispos mais isolados, mais distantes do seu povo, e há uma convergência também no que vocês dizem, na necessidade do bispo estar mais próximo, seja do seu clero, do povo de Deus, né? Ali da sua diocese, dos leigos e leigas, a vida religiosa consagrada. Como favorecer esta proximidade do pastor com o seu rebanho, para sermos de fato uma igreja sinodal missionária? Muito bem. Eu entendo que é impossível que o bispo exerça a sua missão se nós mantivermos como bispos esse distanciamento daqueles que colaboram conosco. Se o padre, se o religioso, a religiosa, o leigo, são aqueles que colaboram na missão, e de repente o bispo mantém uma distância ou fica no seu isolamento, como é que essa igreja vai ser uma igreja sinodal de fato? Porque o bispo não tem como estar nas paróquias realizando a missão. E o nosso papel é o papel do regente, de fazer com que, de fato, haja um dinamismo pastoral em toda a diocese. E não tem como pensar a diocese ignorando a realidade paroquial, as paróquias existentes. Então, essa proximidade ela é indispensável, não tem como uma igreja diocesana funcionar bem se o bispo ficar no seu mundo, isolado do seu clero e também isolado do seu povo. Daí a importância das visitas pastorais, daí a importância do funcionamento das instâncias, tanto diocesanas como pastorais, né? O Conselho Econômico Diocesano funcionando, o Conselho Econômico Pastoral funcionando, tudo aquilo que deve acontecer na diocese deve acontecer na paróquia, o Conselho Pastoral, tudo isso vai proporcionando essa proximidade, porque isso é o que faz com que, de fato, a igreja se fortaleça na sua ação missionária. Nós precisamos uns dos outros. Não tem como o bispo caminhar sozinho, não tem como ignorar o papel do padre no processo de evangelização da igreja, do religioso e do leigo. Se a gente compreender bem isso, então a gente vai, de fato, sair do pedestal, se tiver, porventura, ainda com essa cabeça, eu acho que essa cabeça, esse pensamento, esse modo de pensar deve ser mudado,
E eu acho que essa é a direção, pelo menos na CNBB, quando nós bispos nos encontramos, nos reunimos, nós tratamos de assuntos que eu percebo claramente, e essa é a cabeça da grande maioria, eu acho que quase todos os bispos pensam assim, e entendem que quanto mais perto do seu povo, mais possibilidade de realizar uma ação missionária com eficiência. Maravilha. Padre Leonardo, eu queria ouvi-lo também nessa mesma pergunta, né? Como favorecer essa proximidade, né? A comunhão do bispo com o seu povo, com o seu rebanho. Ok. Quando no século XVI o Concílio de Trento instituiu a visita pastoral, ele o fez exatamente para dar aos bispos a noção de que eles precisam conhecer a diocese que eles estão governando. Conhecer a diocese quer dizer assim, não conhecer apenas o território diocesano, mas o povo que a eles foi confiado e o clero que é, por assim dizer, o seu braço pastoral auxiliar mais forte, né? Eu tenho também em mente isso, um pouco dizia já Dom Edilson, que nós precisamos estabelecer vínculos muito claros com quem está ao nosso redor. O bispo precisa estar muito próximo do seu clero e precisa também conseguir chegar no meio do seu povo. O Santo Padre tem uma imagem que eu acho muito interessante. Ele diz assim, o bispo, os pastores, ele fala, tem que estar, em alguns momentos, à frente do povo, né, para indicar o caminho. Em outros momentos, no meio do povo, para acompanhar o processo. Em outros momentos, atrás do povo, para dar um empurrãozinho, para dizer, olha, vamos indo. Devagar, mas vamos indo. Quer dizer, nós temos que ajudar também os nossos bispos, mas isso é uma coisa que é uma consciência que também os padres têm que tomar, que nós precisamos estar no meio das pessoas. O nosso principal dever, ele não é o administrativo como tal, mas ele é o pastoral. O administrativo decorre do dever pastoral, da missão pastoral, né? E para que nós possamos centralizar a missão que é central, eu tenho que estar aonde ela se encontra, no meio do povo de Deus. Que maravilha poder conversar com os nossos convidados de hoje, a quem eu agradeço a dedicação, o tempo e também as inspirações aqui, né, nesta reflexão. Padre Leonardo Luciano Dalosso, do clero da Diocese de Caxias do Sul, obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos. Obrigado também a Dom Edilson pelo diálogo. Isso, e o Dom Edilson Soares Nobre, bispo de Oeiras, no Piauí. Obrigado também, Dom Edilson, pela sua participação. Eu que agradeço o convite, Marcos, e tenho alegria também. Muito obrigado por ter a oportunidade de conhecer o Padre Leonardo. Muito prazer, Padre Leonardo. Quando quiser vir ao Piauí, estamos aqui. E a todos os que nos acompanham, minha gratidão por terem nos acompanhado até este presente momento. Maravilha, eu acho bom aceitar o convite porque é uma terra boa, já tive a oportunidade de conhecer Oeiras, né? E obrigado a você que nos acompanha a cada semana e que faz junto este caminho de ser uma igreja sinodal. A gente percebeu na reflexão de hoje que é preciso a proximidade. É indissociável a proximidade para gerar comunhão e construirmos esta igreja que desejamos, que seja sinodal missionária. Próxima semana a gente continua essa reflexão. Até lá!